Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje, nessa véspera de São João, nós trataremos do mais recente tema aprovado na sistemática de repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Trabalharemos justamente com o tema 1189, aprovado nos últimos dias, nas últimas semanas, pela terceira sessão do STJ. Então, vem comigo que é exatamente sobre esse tópico que nós analisaremos, já registrando. Isso vai cair na sua prova. Por quê? Porque é tema de repetitivo, é tema uniformizado pela terceira sessão do STJ e, mais ainda, é tema de uma das três leis mais cobradas em provas de carreira jurídica. Me destaco e me refiro aqui à Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Beleza? Bacana? Antes de aprofundar com tudo, já deixa eu te pedir para deixar o joinha, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E gostaria de lembrar que todas as quartas-feiras, aqui neste canal, nós temos o nosso Estudos Criminais, aulas temáticas ao vivo que a gente pode interagir. Fica aí já o convite para a próxima quarta-feira, às 20h30. Bacana? Tranquilo? Os últimos encontros estão lá destacados e separados no nossa parte de ao vivo. Então vamos prestar atenção aqui. Basicamente, doutores e doutoras, o que o STJ analisou foi o real e efetivo alcance da inteligência do artigo 17 da Lei Maria da Penha, parte final. No entanto, a gente aproveitará esse vídeo para aprofundar in totum desse dispositivo. O que é que esse dispositivo ele fala? Ele vai dizer no artigo 17 que é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique pagamento isolado de multa, beleza? Bacana? Então presta atenção aqui, vamos cindir esse dispositivo em duas etapas, mas o tema 1189 ele se refere a essa última parte. Entretanto, parece-me oportuno e relevante tratar um pouco dessa parte inicial. O primeiro tópico é destacar o absoluto equívoco do legislador ao estabelecer uma suposta pena de cesta básica. De fato, por trás dessa atecnia grotesca está uma boa intenção, mas como diria a minha avó, de boas intenções o inferno está cheio. Porque aqui nós temos que relembrar uma triste, lastimável e desprezível hábito e que ficou conhecido no mundo jurídico antes da Lei Maria da Penha, de frequentemente se converter a atos ou penas extraídas fundamentalmente de envolvendo violência contra a mulher por pagamento de cesta básica. Isso é factível, isso é possível? Sim, porque antigamente a lei previa, e a lei prevê não mais para a Maria da Penha, mas ainda prevê o Código Penal, a possibilidade de prestações de outra natureza. E entre essas prestações de outra natureza, como penas alternativas, a gente tem sim a conversão e a fixação de um número X de cestas básicas para fazer às vezes dessa pena alternativa. Beleza? Bacana. No entanto, o erro está em chamar de pena de cesta básica. Por quê? Para que seja considerado uma etiqueta de pena, uma espécie de pena, eu preciso ter a salvaguarda e a previsão nesse aspecto, nesse sentido, pela legislação vigente. Isso não acontece. Se você procurar no Código Penal, em qualquer outra legislação criminal, não vai haver estabelecimento e menção da chamada pena de cesta básica. A cesta básica é uma forma alternativa de prestação a ser fixada a depender do contexto e devidamente motivado. Então esse é o primeiro erro. Mas o essencial é que nós temos a suposta vedação dessa cesta básica ou dessa pena de cesta básica ou outras de prestação pecuniária. Então, doutores e doutoras, veja aqui que a gente passa a ter um questionamento relevante, qual seja, é possível a conversão da pena privativa de direito em pena restritiva pena privativa de liberdade em restritivas de direito, e aqui surgiram duas correntes. A primeira dizendo que sim, é possível.
porque a única vedação entabulada pelo legislador no artigo 17 da Lei Maria da Penha foi justamente quanto à aplicação de pena restritiva de direitos de caráter pecuniário, ou seja, prestações pecuniárias ou a famigerada pena de cesta básica. Entretanto, como nós sabemos, constitucional e legislativamente, nós não temos apenas penas restritivas de direito de matriz pecuniária. O artigo 43 do Código Penal vai destacar, entre as possibilidades de penas alternativas ou restritivas de direito, a prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. Então, segundo essa corrente, seria vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos de caráter pecuniário. No entanto, não haveria possibilidade aqui de restringir as demais conversões e as demais restritivas de direito. Essa corrente, ela tem um fundamento, mas ela prevalece a resposta negativa, o que você vai levar para sua prova como corrente dominante e, inclusive, refletida no âmbito da jurisprudência do STF e do STJ, é no sentido de impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito quando a infração penal for cometida no contexto da Lei Maria da Penha, ou seja, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Bacana? E um dos fundamentos básicos é justamente que o artigo 44, que arquiteta e procedimentaliza as situações cabíveis de conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, impede aquela conversão quando o crime se der justamente com o uso de violência, o que é naturalmente pressuposto da aplicação da Lei Maria da Penha. E nesse sentido, doutores e doutoras, o Superior Tribunal de Justiça veio a consolidar essa compreensão ao edificar o verbete sumulado número 588. Segundo o STJ, olha o detalhe, não apenas o crime, mas também a contravenção, a prática do crime ou contravenção no contexto da Lei Maria da Penha, é dizer, contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E aí inclui todo e qualquer PRD, pena restritiva de direito, com ou sem caráter pecuniário. Bacana? Tranquilo? E aí a gente supera a primeira etapa ou a primeira parte do artigo 17. E aí eu me sinto seguro para tratarmos do tema 1189, recentemente aprovado pela terceira sessão do STJ, e que, como eu disse na parte introdutória desse vídeo, dialogará direta e objetivamente com a parte final do artigo 17, quando ele fala é vedada a substituição da pena que implique pagamento isolado de multa. Pedro, isso significa o quê? Significa, claro, que não vai poder fixar aqui caráter pecuniário no âmbito da restritiva de direitos, mas se liga no detalhe. A gente sabe que no preceito secundário de vários tipos penais, a gente tem a pena privativa de liberdade e a multa como sanções passíveis ou possíveis de serem fixadas. A multa vem de múltiplas formas, ou vem isoladamente, ou vem possível de ser aplicada cumulativamente, ou, em última análise, pode ser fixada alternativamente. E é em relação a isso que esse dispositivo está falando. E a ideia do legislador, de acordo com a maior parte da doutrina e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, era justamente impedir a aplicação exclusiva da pena de multa. Justamente aqui, só um detalhe, para eu poder, justamente para capacitar ou pretender demonstrar à sociedade que a prática de agressão de qualquer tipo contra a mulher acarreta consequências graves para o autor, muito além do aspecto e do norte financeiro. Então, vamos tomar como exemplo, didaticamente, o crime de ameaça. O crime de ameaça está tipificado lá no artigo 147 do Código Penal e o seu preceito secundário, a pena em abstrato, é fixada em detenção de 1 a 6 meses. Esse é o polo
privativa de liberdade ou multa. Então veja que dentro da estrutura do tipo penal, nós temos em face daquele que pratica uma ameaça ou a fixação de pena privativa de liberdade, no caso, a detenção variável de 1 a 6 meses ou, alternativamente, a pena de multa. Eu posso, em tese, fixar pena privativa de liberdade e multa, aqui na ameaça não. Por quê? Porque é uma ou outra. Se tivesse cumulativo e multa, beleza. Se tivesse e multa, eu poderia fixar a pena privativa de liberdade e a pena de multa em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher? Pode, porque o intento do legislador, como a gente viu no artigo 17, parte final, foi impedir, obstaculizar ao preceito secundário a sanção exclusiva de multa. Mas se ela for cumulada ou cumulativa com a pena privativa de liberdade, não há o menor problema. Então, é sim possível fixar pena de multa, ainda que o delito tenha sido praticado no âmbito doméstico e familiar violentamente contra a mulher. O que não se admite é a multa isolada. Aí, lembrando do crime de ameaça, o crime de ameaça, ele permite a aplicação da pena privativa de liberdade, detenção ou multa. Eu posso aplicar somente a multa aqui em relação à da ameaça feita no contexto da Lei Maria da Penha? Não, porque o artigo 17 veda. Eu posso aplicar apenas a pena privativa de liberdade? Perfeitamente. Eu posso aplicar as duas em relação à ameaça? Não, porque é uma ou outra. Mas essa segunda alternativa, só a pena de multa, está implicitamente, ou melhor, explicitamente vedada pelo artigo 17, parte final da Lei 11.343. Foi exatamente isso que definiu o Superior Tribunal de Justiça, agora no último dia 14 de junho de 2023, ao julgar, a título de exemplo representativo, o recurso especial 2.049.327, oriundo do Rio de Janeiro, e aproveitando para fixar a tese enclausurada dentro do tema 1189, no sentido de que a vedação constante no artigo 17 da Lei Maria da Penha obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo imputado, como ocorre justamente como nós vimos no crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal. Maravilha? Tranquilo? Eu tenho absoluta certeza que isso vai ser explorado em provas objetivas, discursivas, dissertativas ou mesmo provas orais, e espero que vocês tenham assimilado, compreendido e anotado aí esse manancial de informações destacadamente relevantes. Lembrando, Lei Maria da Penha é absolutamente de rigor. Se você gostou, comenta aí embaixo, não esquece, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, aproveita, participa dos nossos encontros ao vivo todas as quartas-feiras. Minhas redes sociais estão aí na descrição, meus cursos, enfim, tem blog, enfim, tem conteúdo para dar e vender acessível a todo mundo. Espero que vocês gostem. Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!